Tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Polesso, fundador do Emagrecer de Vez e também do projeto Tribo Forte. Tô aqui semanalmente contando pra você na lata as verdades sobre saúde, boa forma, bem-estar, estilo de vida saudável, sem balelas, ok? Eu já vou avisando que o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais longo porque é um vídeo de mito e eu tento sempre quebrar tudo com embasamento teórico, embasamento científico, assim como outros vídeos de mito que eu já fiz aqui, por exemplo, quebrando o mito da gordura saturada, do colesterol, dos ovos, de comer 3 horas, etc. Dá uma olhadinha aqui no canal depois para ver todos esses outros mitos que foram sumariamente colocados abaixo com o poder da ciência disponível hoje. E o negócio é o seguinte, você pode estar considerando tomar aí suplementos de antioxidantes ou comprar alimentos mais caros e exóticos por causa das promessas de antioxidantes ou poderes anti-inflamatórios deles. Mas a pergunta é, será que isso tudo é verdade? Será que tem prova para isso tudo? Ou será que você está jogando seu dinheiro no lixo? E a conversa do vigário do marketing dos antioxidantes é basicamente o seguinte, o nosso corpo, existe muito processos oxidativos no corpo, o próprio respirar, na verdade, causa efeitos oxidativos no corpo do oxigênio, Então, com o nosso ambiente hoje todo tóxico, com muitos componentes químicos e tudo, a alimentação, fumaça, etc., o nosso corpo acaba se oxidando, a gente acaba produzindo muitos radicais livres. E daí, antioxidantes, eles lutam contra esses radicais livres. Então, faz sentido, parece que você então é uma ótima ideia se assumir que mais antioxidantes, através da comida, vão te ajudar a lutar contra esses terríveis radicais livres. Mas será que apesar de fazer um pouco de sentido, tem, na verdade, provas de que isso é verdade, que funciona dessa forma mesmo? E uma das verdades, para a gente começar aqui, é que apesar de alguns antioxidantes funcionarem em laboratório, em tubos de ensaio, eles tendem a não mostrar nenhum efeito quando testados no corpo humano. Outro problema em se tratando do corpo humano, que é nosso interesse aqui na verdade, é que antioxidantes desses alimentos são muito, mas muito pobremente absorvidos pelo corpo. Aliás, quando a pequena, ínfima quantidade deles que consegue ser absorvida pelo corpo, o corpo já na hora faz um esforço para converter, para desativar esses compostos e eliminar eles o mais rápido possível. O corpo geralmente sabe o que ele faz, Se a gente for pensar na infinita sabedoria da natureza, da evolução do nosso corpo humano, você acha que se esses componentes fossem realmente úteis para o corpo ia se dar o trabalho de jogar eles fora? Alguns dos antioxidantes que a gente mais ouve falar por aí são os polifenóis, Os flavonoides, os cianinos, taninos, quercetina, resveratrol, carotenoides, licopeno, etc. Coisas que achamos aí no vinho, no café, no chá verde, chá preto, na curcuma, no açafrão, no mirtilo, no tomate, etc, etc. E a primeira dica já está aqui. Esses antioxidantes presentes nessas plantas, nesses vegetais, são fitoquímicos, ou seja, são compostos que essas plantas têm protetores para inibir a predação delas. Ou seja, novidade, as plantas não querem ser comidas. Aliás, muitos desses compostos dessas plantas, esses fitoquímicos, na verdade, eles foram usados e são usados tradicionalmente até como venenos. Agora atenção, tudo que a gente vai falar aqui é em relação a antioxidantes não nutritivos. Antioxidantes nutritivos como vitamina C, vitamina E, selênio, etc., eles são sim absorvidos pelo corpo, só que a ação terapêutica até mesmo desses é questionável. Veja o que esse estudo aqui diz, por exemplo, a respeito desses fitoquímicos. Ele diz, abre aspas, diferente de vitaminas tradicionais, fitoquímicos são componentes não essenciais para o bem-estar, e enquanto o corpo possui mecanismos para reter vitaminas, em contraste, os fitoquímicos são tratados como substâncias estrangeiras e metabolizados para serem eliminados do corpo de forma eficiente. Ainda eles completam outras coisas aqui. Atualmente, não existe dados suficientes para realmente associar o consumo de polifenóis com qualquer melhora da saúde neurológica. Atualmente, a evidência das antocianinas, flavonoides, etc, baseado nos estudos com berries, com fruta do conde, com vinho, com frutas cítricas, café, etc, é inconclusível. E evidências ainda falando sobre o efeito anticâncer dos polifenóis é limitada e os resultados são inconclusíveis. Veja só, de cara a gente escuta falar em todos os benefícios, mas quando a gente for olhar a evidência onde o pneu encosta no asfalto de verdade, onde a coisa se torna real, a gente acha um buraco e não um chão para sustentar. E veja até o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até chegou a remover do banco de dados toda a informação de antioxidantes, do banco de dados de alimento, porque segundo o que eles dizem, abre aspas,
Um acúmulo de evidência tem mostrado que os valores indicados de capacidade de antioxidantes não têm relevância em relação a efeitos de compostos bioativos como os polifenóis na saúde humana. E agora eu vou te falar de alguns dos mais famosos antioxidantes que você deve ter ouvido falar por aí. Vamos ver um pouco mais sobre a verdade por trás do que é dito. Eu já chamo a sua atenção aqui também para você seguir o canal se você não segue, porque eu tô aqui semanalmente compartilhando o meu melhor para que você tenha a melhor saúde que você pode ter na sua melhor forma e construa o melhor estilo de vida para você mesmo. Então já siga o canal aqui, já ligue as notificações também, porque você não quer perder nenhum dos conteúdos semanais, né? O primeiro aqui a gente vai ver curcuma do açafrão, né? O turmeric, que a gente fala em inglês. E curcuma tá na moda até agora, né? Aquele pozinho laranjado, uma cor linda, uma cor dourada, na verdade. E todo mundo tá por aí maluco a respeito de curcuma por causa dos seus poderes antioxidantes e poderes anti-inflamatórios. Então todo lugar que você vê cápsulas de curcuma, suplementos de curcuma, coisas temperadas de curcuma, cor de curcuma, enfim, a empresa, né, o marketing, a indústria sempre entrega o que as pessoas estão procurando, né? A verdade é que mesmo em doses enormes, a curcuma não chega na corrente sanguínea do corpo humano. Então, basicamente, elas são virtualmente inúteis. E isso é tão verdade que uma revisão recente publicada no Jornal de Química Médica concluiu: até onde nós sabemos, a eficácia da curcuma nunca foi efetivamente demonstrada em um ensaio clínico randomizado. Curcuma é como um foguete que explode toda vez que sai da base de lançamento, nunca chegando à atmosfera. Enquanto este problema normalmente acabaria com a necessidade de investigações futuras sobre seu uso terapêutico, ele parece não impedir pesquisadores que continuam interessados nisso. Então veja só, não existe evidência que os antioxidantes ou o poder anti-inflamatório da curcuma, que é mostrado em tubos de ensaio, por exemplo, é válido no corpo humano, ou seja, as pessoas estão jogando dinheiro fora comprando coisas com extrato de curcuma, etc. Agora, tem gente que fala também por aí, se você adicionar pimenta preta junto com a curcuma, junto com açafrão, você consegue absorver mais desse açafrão no corpo. Tá, tudo bem, absorver mais não significa absorver o suficiente para ter um efeito no corpo. Aliás, se isso fosse tão bom para o corpo, como a gente falou, não seria tão difícil assim de fazer com que o corpo absorva o bendito desse nutriente. Conclusão sobre a curcuma: não existe base científica para se afirmar que tem qualquer benefício para o corpo humano. Agora, eu adoro curcuma também, açafrão na verdade, turmeric, que a gente fala em inglês, como tempero, mas não porque eu espero que ele me ajude a ficar menos inflamado ou me ajude a ter poderes antioxidativos. Na verdade, é bom ter isso em mente. Próximo aqui, suco de fruta do conde, né? O pomegranate juice. Esse é pior ainda, na verdade. A fruta do conde e o suco de fruta do conde são bem ricos em antioxidantes, é verdade, tanto taninos quanto cianinos. No entanto, somente 0,2%, você não está enganado não, 0,2% dos taninos são de fato absorvidos, e os cianinos na verdade nem são absorvidos, eles são transformados em outros compostos pelo corpo antes mesmo deles terem a chance de serem absorvidos. Em outras palavras, esse suco de cor linda, vermelho, que vendem por aí como rico em antioxidantes e tudo mais, você paga caro, é completamente inútil. Além do mais, esses sucos pomegranate juice, né, o suco de fruta do conde que a gente vê por aí, mais na América do Norte, na verdade, eles são lotados de açúcar, pessoal. São lotados de açúcar. Ou seja, você dá um tiro no pé. Por quê? Porque o açúcar é oxidativo. Você acredita no poder antioxidante da fruta do conde, mas você acabou de ver que não tem evidência, aliás, nada é absorvido pelo corpo, e o que você ingere é convertido em outra coisa e eliminado e desativado. Então você consome aquela bebida doce, você oxida o seu organismo, você dá um tiro no pé, você acaba seu dia mais oxidado do que você imagina, na verdade. Então cuidado com o conto do vigário. O próximo aqui, mirtilo, né? Blueberries, morangos, cerejas, framboesas, etc. Esses são os antioxidantes conhecidos como antocianinas. E por mais que existam estudos mostrando uma possível ação anticâncer desses compostos em tubos de ensaio, não existe nenhum estudo que mostre qualquer benefício nesse sentido em humanos. E veja só o seguinte, por mais que você consiga comer baldes de blueberries, né, mirtilos, ou morangos, ou framboesas, etc., por mais que você coma baldes literalmente, o que vai acontecer? 0,1% das antocianinas, que é o antioxidante dessas frutas, vai ser absorvido pelo corpo, e o que consegue ser absorvido é o quê? É eliminado
eliminado imediatamente. Vamos pro próximo agora, o resveratrol. Onde que tá? No vinho tinto, que beleza. Quando se fala do vinho tinto, né? O resveratrol está aí presente em várias frutas, mas principalmente na casca da uva. Daí que vem o vinho tinto, porque ele é fermentado com a casca da uva, não é verdade? Agora olha só, o resveratrol, ele é um composto das plantas, é um fitoquímico das plantas com ação antifungo, ou seja, para a planta evitar que ela seja consumida por fungos, atacada por fungos. Ou seja, é isso mesmo, o resveratrol, que todo mundo fala que é muito bom por aí, ele tem ação fungicida. Em outras palavras, ele é um veneno, né? É um fitoquímico, uma defesa da planta. Aliás, o resveratrol, ele é tão poderoso que pode matar um fungo em apenas 30 minutos, destruindo completamente a membrana celular dele. E isso me faz pensar se tem sentido, né? Se faria sentido que isso fosse bom no corpo humano, né? E é óbvio que o corpo sabe disso, porque quando o resveratrol entra no corpo, o corpo imediatamente transforma ele em outros compostos inativos. Em estudos, aliás, a gente viu que o ser humano consegue tolerar até 1 grama de resveratrol por dia, sem que tenha efeitos danosos, como vômito, diarreia, náusea, tontura, etc, né? Se fosse bom, não ia causar isso. E outra, mesmo se funcionasse, o que não funciona, mesmo se funcionasse, se tivesse poder antioxidante que funcionasse no corpo humano, você tomar um copo de vinho tinto para ter esse poder antioxidante é burrice. Por que é burrice? Porque o álcool que vem com o vinho, ele é oxidativo, ele é pró-oxidativo, ou seja, você vai muito mais oxidar, né, criar mais radicais livres no seu corpo do que qualquer esperança de ter qualquer benefício antioxidante. Então, assim como o suco de fruta do conde, na verdade, você iria muito mais oxidar o seu corpo como resultado do que antioxidá-lo. Em suma, olha só, eu faço minhas palavras da doutora Georgia Ede, que é uma médica formada em Harvard. Ela diz, abre aspas, a minha preocupação é que muita gente gasta seu valioso dinheiro em antioxidantes de plantas simplesmente porque elas acreditam que eles irão diminuir seus riscos de doenças no futuro através da ação antioxidante contra radicais livres. Até onde eu sei, não existe nenhuma evidência para se embasar essa prática e existem formas bem mais eficientes de se melhorar o equilíbrio antioxidativo do corpo. Então, tenha em mente o seguinte, os antioxidantes, esses fitoquímicos das plantas, frutos, etc, são nada mais do que são armas dessas plantas para se protegerem, são mecanismos químicos das plantas de se protegerem. Eles são absurdamente difíceis de ser absorvidos pelo corpo humano e quando eles conseguem passar a barreira e serem absorvidos, eles são eliminados rapidamente ou são transformados em outros compostos inativos. E não existe na literatura hoje nenhuma prova, nada que embase qualquer recomendação de que você vá se beneficiar do consumo de antioxidantes de plantas ou frutas. Não caia no conto do vigário e não pague o vigário com o seu dinheiro, né? Veja só, os processos de oxidação do corpo e também a ação antioxidante do corpo é um equilíbrio que existe naturalmente e o nosso corpo sabe lidar com isso, né? Aliás, o corpo sabe tanto lidar com isso que ele tem o seu próprio antioxidante. Na verdade, o principal antioxidante do corpo é a poderosíssima glutationa. Esse é o antioxidante poderosíssimo fabricado pelo seu próprio corpo humano. O corpo humano sabe o que ele faz. É por isso que ele não aceita esses outros antioxidantes que na verdade são venenos das plantas, né? Ele elimina eles rapidamente porque o corpo já tem as armas dele evolutivamente programado para lutar contra qualquer poder, contra qualquer influência oxidativa do seu meio ambiente. Agora saiba que ao invés de você correr atrás de tentar ingerir antioxidantes, etc., o principal é você parar de se oxidar de forma acelerada. E o que oxida o corpo hoje, cria muitos radicais livres? É uma alimentação ruim, baseada em alimentos pouco nutritivos, refinados, óleos vegetais, etc., sem falar em álcool e cigarro também. Agora, quem entende isso e foca na alimentação, por exemplo, é o caso de sucesso de hoje aqui, que foi enviado pela Mari. A Mari escreveu o seguinte, olha que mudança incrível, ela seguindo o programa Código Emagrecer de Vez, ela falou muito contente com os resultados, ela eliminou 12 quilos e muitas medidas seguindo o programa Código Emagrecer de Vez, que é um programa nada mais, nada menos do que baseado em evidência científica, baseado no que comprovadamente funciona para emagrecimento. E eu passo para você semana a semana o que seguir em 3 fases, né? Se você quer conhecer o programa, eu sugiro que você conheça, eu recomendo fortemente que você conheça, entra em códigoemagrecerdevez.com.br que você pode se juntar aí uma
galera enorme, milhares de pessoas literalmente, que estão conseguindo resultados espantosos de emagrecimento com a ajuda do programa. Com isso eu fecho esse vídeo aqui, então mande isso aí pra galera no WhatsApp, mande por aí, me ajude a espalhar esse tipo de coisa, ok? E siga esse canal, porque eu não quero que ninguém caia no conto do vigário, gaste dinheiro queridinho aí em porcarias que não funcionam e não caia em promessas falsas, né? Porque se não está comprovado, não dá para cair no conto do vigário. Antioxidantes nada mais são do que defesa das plantas, não existe embasamento nenhum para se afirmar que eles sejam benéficos ao corpo humano, nem em forma de suplementação, nem em forma de consumo de plantas, etc, de frutas, de berries, de café, de vinho, o que é que seja. O risco é de você se oxidar ainda mais com o consumo de mais açúcares ou mais álcool, etc. Então cuidado, muito cuidado. A gente se fala sem falta na semana que vem com mais um vídeo para te ajudar a viver a melhor vida, o melhor estilo de vida que você pode viver na sua melhor forma. Se cuida, até mais!